O BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, se expandiu com o ingresso de novos membros: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito, Indonésia e Irã. A nova configuração do grupo traz riscos e oportunidades para a política externa brasileira. Geopolítica é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora geral do BRICS no Brasil, a diplomata Paula Aguiar Barbosa. Senhora Paula, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Seja bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigada, Marcela. É um prazer. Para mim, pessoalmente, para o meu ministério estar sentado aqui hoje para conversar com você. Então, vamos falar um pouco sobre essa expansão do grupo, do BRICS, da origem, da formação original a essa composição nova com 11 países. O que muda com essa nova configuração? Quais as expectativas? O que a gente tem de novo nessa formação do grupo? Marcelo, o grupo ele se expandiu nos últimos 2 anos de forma muito acelerada, né? Nós tivemos até no início do BRICS, eram 4 países, depois nós expandimos com a África do Sul, já em 2011, e agora, mais recentemente, nós saltamos de 5 membros para 11 membros. Então, foi um aumento significativo, ocorrido num curto espaço de tempo. E como você disse antes, essa expansão ela apresenta muitas oportunidades e alguns desafios para os membros do BRICS. Em primeiro lugar, sobre as oportunidades. O bloco ele se expande, o peso econômico do bloco fica cada vez maior. Hoje o BRICS representa 40% da economia mundial, 50% da população mundial. Só por esses números nós vemos então como é importante o BRICS hoje como um ator global de peso no cenário internacional. E, claro, também traz desafios no sentido de que o grupo se torna mais amplo, nós temos que garantir a participação de todos, uma participação efetiva, e são países muito diversos. Isso, ao mesmo tempo que é um desafio, também de um ponto de vista brasileiro, um ponto muito importante, talvez uma das grandes riquezas do BRICS. Essa pluralidade de membros e membros que possam representar as suas próprias regiões, que tem um peso significativo nas suas próprias regiões e continentes. Esse peso que o BRICS ganhou, essa importância em termos de população, em termos econômicos, em termos até de produção de petróleo, por exemplo, traz um aumento do capital político do grupo. Mas tem essa heterogeneidade, essa diversidade nesse grupo de países. Como é o desafio, no caso agora o Brasil, presidindo o BRICS, de manter uma coesão desse bloco com tantas diferenças e, a partir dessa coesão, atingir objetivos como, por exemplo, uma nova ordem global, que tem sido tão falada, uma governança mais multipolar, dando mais peso, inclusive, ao sul global dentro desse contexto? Do nosso ponto de vista, do ponto de vista brasileiro e mais especificamente do presidente Lula, justamente como eu disse, essa diversidade, ela é considerada por nós um ponto muito positivo, um ponto que deve ser explorado pelo Brasil em todos esses contornos que possam colaborar para a paz e segurança mundial, para o desenvolvimento econômico, para a sustentabilidade. São países muito diversos, mas que têm elementos comuns e objetivos comuns dentro do BRICS. Por exemplo, um dos objetivos que nos une é justamente a reforma da governança global. Esse foi um objetivo que inspirou a criação do BRICS em 2006, sendo que sua primeira cúpula ocorreu em 2009, mas esse foi, digamos assim, o leitmotiv do BRICS desde o seu início, que era justamente reformar a governança global. Por quê e qual a importância de reformar a governança global? Nós temos uma ordem internacional formada por organismos multilaterais que refletem um balanço, um equilíbrio de poder do pós-Segunda Guerra Mundial.
o mundo se alterou significativamente nos últimos 70 anos. E nós hoje temos uma conformação de poder plural e que ainda nós consideramos que não está bem refletida nessas instituições internacionais. Quando eu falo de instituições internacionais, eu falo, por exemplo, das instituições financeiras, de Bretton Woods, que é o FMI, o Banco Mundial, falo também das Nações Unidas, falo de uma série de instituições que foram criadas para garantir a paz e a ordem mundial no período pós-guerra. O que nós vemos nos últimos anos é que muitas vezes essas instituições não estão dando conta dos desafios. Elas ou são lentas na reação ou ainda não conseguem apresentar um encaminhamento para uma crise, por exemplo. E nós do BRICS, e voltando, apesar da nossa diversidade, nós todos estamos interessados na reforma nessa governança, de modo a que os países emergentes, países que têm um impacto na economia global, consigam ter uma maior participação e uma voz que seja mais ouvida entre seus pares. Tanto mais que nós realmente, com nossas economias, com nossas populações, com os nossos recursos naturais, nós influenciamos sim a conjuntura atual e o destino da humanidade. Então, não dá para participar de uma ordem internacional em que nossa voz não seja ouvida, devidamente ouvida com devido peso. Então, faz parte do BRICS demandar a reforma das cotas, do poder de voto dessas instituições, porque ao aumentar a nossa voz nas instituições, nós também temos, com a nossa diversidade, com a nossa pluralidade, nós temos condições de influenciar o mundo e dar respostas que nós consideramos mais adequadas ao mundo. Sim, essas mudanças, né, especialmente no caso desses organismos internacionais, todas essas mudanças que a senhora está colocando, entra na questão do poder decisório. Então, eu vou trazer aqui dois temas que fazem parte dessa agenda política do BRICS, né? Um é a questão da segurança. E daí a gente tem, falando dos organismos internacionais, o Conselho de Segurança da ONU, um assento no Conselho de Segurança da ONU, que é um objetivo brasileiro já há bastante tempo, né? Em que sentido essa formação nova no BRICS pode impulsionar a participação do Brasil no Conselho e em que sentido diferenças entre países que fazem parte do BRICS pode contribuir ou ser um obstáculo ao ingresso de outros países do grupo no Conselho de Segurança da ONU? É uma boa pergunta, Marcelo, eu acho que muito atualíssima. Nós acreditamos que essa é um pleito do Brasil, talvez um dos pleitos mais longos e tradicionais da diplomacia brasileira, essa intenção, esse posicionamento de que nós devemos ter uma atuação de maior peso dentro do Conselho de Segurança, não só o Brasil, como outros países, dentro dessa ideia maior de que nós falávamos antes, de que é necessário que outros países tenham uma participação maior nessas instituições que conformam a governança global. Então, hoje, como se pode falar em um Conselho de Segurança eficaz e eficiente sem a participação de uma maior pluralidade de países? Quando nós falamos em conflitos no continente africano, que hoje devem representar cerca de entre 70% e 75% dos conflitos mundiais, eles ocorrem no continente africano, como lidar e apresentar soluções factíveis para o continente africano, não sendo um país africano? Então, hoje nós temos 5 membros permanentes no Conselho de Segurança, que refletem exatamente aquela questão do equilíbrio de poder do pós-Segunda Guerra Mundial, e nós temos 10 membros eleitos. O Brasil, junto com o Japão, é dos países que mais ocuparam essas cadeiras de membros eleitos do Conselho de Segurança. Normalmente, nós ocupamos o Conselho de Segurança como membro eleito por 2 anos. E nós vemos que o Conselho de Segurança da ONU é o órgão que tem
um papel essencial na manutenção da ordem da segurança internacional. O BRICS está já no aqui do BRICS, já no histórico do BRICS, o reconhecimento por parte daqueles 5 membros originais do pleito brasileiro, indiano e da África do Sul de fazer parte do Conselho de Segurança da OMC. Então, na verdade, quando nós falamos de BRICS, nós consideramos que o BRICS ele vai se alargando, mas o aqui e todo o histórico que nós já tivemos dentro desse agrupamento, seja em termos de Conselho de Segurança da ONU, seja em termos de acordos internacionais de proteção do meio ambiente e de combate à mudança do clima, seja acordos de sustentabilidade, uma série de posicionamentos que o BRICS já teve no passado. A nossa intenção, ao alargar o BRICS, nunca foi a de modificar essas posições originais, sempre foi no sentido de reiterar esse posicionamento, que é esse posicionamento em prol da reforma da governança global, que é uma coluna vertebral do BRICS, e não só fazer isso, como trazer mais membros em prol desse objetivo. Então, os membros que ingressam ao BRICS, normalmente são países que são contra o unilateralismo, medidas unilaterais, ou seja, eles reconhecem o papel e a importância das organizações multilaterais e das suas decisões, ou seja, qualquer iniciativa ou qualquer sanção que for imposta só pode ser imposta se for determinada por esses órgãos multilaterais. Com a participação de vários países, não por uma decisão de poucos ou principalmente decisões unilaterais. Exatamente. Então, faz parte, é um interesse, de novo, que é compartido por todos os membros do BRICS, esse apoio ao multilateralismo, o apoio à reforma da governança global, essa defesa por uma governança mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente e com mais representatividade, o que, claro, reflete um mundo muito mais mais multipolar, de maior pluralidade. E na própria governança, que é o Exatamente, objetivo. É mais plural, Sim. Isso que eu queria dizer. É mais diverso mais também. diverso. Então, esse tema é central para os parceiros do BRICS, ainda que por um momento ou outro os países tenham alguma dificuldade de atingir uma linguagem comum, o que é natural. Sim, é um grupo grande de países. Num grupo diverso, nós não podemos esperar que de um dia para outro todos estejam concordando com todas as mensagens. Então, é natural que quanto maior o grupo, um pouquinho maior a gente terá um pouquinho mais de tempo para chegar num piso comum. Mas no momento que nós chegarmos, maior a força. Chega com mais força, exato. Chega com mais força. E hoje o BRICS, ele é um grande representante do Sul global, desses interesses, objetivos dos países emergentes, dos países em desenvolvimento e também dos países de menor desenvolvimento relativo. Então, há uma grande responsabilidade também. No ponto de vista financeiro, uma das questões que tem sido colocadas e que tem também ganhado bastante repercussão na mídia é o movimento que o grupo do BRICS está fazendo por uma espécie de desdolarização da economia. Seria uma dependência menor do dólar americano nas transações de comércio de energia e outros produtos, outros bens e serviços. Como é que anda essas negociações e em que sentido isso pode gerar uma resistência maior, por exemplo, do grupo do G7, especialmente dos Estados Unidos, em relação ao comércio com o Brasil especificamente? Nós entendemos, o Brasil especificamente, que esse movimento e essas discussões, elas não são de agora, elas vêm já desde algum tempo. Por exemplo, esse task force que foi criado para lidar com sistemas de pagamento, ele já foi criado há muito tempo. Ele já tem aí pelo menos 10 anos de discussão sobre essa temática. E é uma temática que é muito atual, no sentido de que
Todos os países, ao se aproximarem e ao fazerem parte de um bloco, claro que eles vão explorar maneiras de aumentar os seus fluxos de comércio, os seus fluxos de investimento. É natural que isso aconteça. Essa questão de utilização não é, o objetivo aqui não é a desdolarização, eu queria deixar isso claro. Sim. E nem a conformação de uma moeda do BRICS. Isso nunca foi discutido, isso não está em pauta hoje no BRICS. Nossa intenção, o BRICS, ele não pretende, nunca pretendeu substituir a ordem mundial com novas instituições ou com novas moedas. A intenção do BRICS sempre foi o da reforma das instituições existentes e complementação a elas, quando necessárias. Então, por exemplo, quando o BRICS cria o novo Banco de Desenvolvimento, em 2014, a intenção nunca foi substituir um Banco Mundial ou o FMI. Não, a intenção sempre foi complementar. Tanto é que no NDB, vários dos parâmetros que são usados são muitas vezes parâmetros referenciais do FMI. São muitas vezes... O NDB é o novo Banco do Desenvolvimento? É o novo Banco do Desenvolvimento. É um banco que foi criado pelos países do BRICS, pelos 5 membros fundadores, e com aporte desses países. Hoje o banco tem um aporte financeiro de cerca de 100 bilhões. Todos os nossos países fazemos uso do financiamento do NDB. Por exemplo, o Brasil já fez uso de uns 5 bilhões de dólares. Inclusive, usamos financiamento do NDB para lidar com a catástrofe do Sul, das enchentes. Então, o NDB, ele provê financiamento com condições menos rígidas. Então, ele entra em projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, que hoje, vamos dizer, são os maiores desafios do mundo em desenvolvimento. Eles lidam muito com essa questão de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Nós temos um déficit de fundos nessa área. Então, o NDB veio para complementar e não substituir. Então, quando nós falamos de explorar o uso de moedas locais no comércio bilateral com os países do BRICS, é no sentido de quando nos faltar moeda forte, ou ainda que não nos falte, talvez coubesse o uso de moedas nacionais para facilitar uma transação ou outra, e mesmo assim quando nós precisarmos. Isso não é um mecanismo novo, nós já temos esse mecanismo no Mercosul, vários países do BRICS já usam esse mecanismo entre si. Então, o que o BRICS faz hoje é estudar o que cada um faz para ver se outros países se interessam de forma voluntária a fazer também, mas não é obrigatório. Na questão de mudanças do clima, né? O Brasil também nesse campo é um grande protagonista. O Brasil vai sediar em 2025 a COP30, tratando justamente das mudanças climáticas, e esse é um dos pontos que é um dos pilares, uma das prioridades do BRICS em 2025, a questão da sustentabilidade e mudanças do clima. Por um lado, a transição energética é um dos caminhos principais, uma das questões principais nessa questão da mudança climática, do aquecimento do planeta. Mas o poder econômico do BRICS, que falávamos aqui no início da entrevista, esse capital político que aumentou com o ingresso de novos países, traz uma questão. Dentro desse grupo de países está praticamente a metade da produção de petróleo. E essa produção de petróleo traz um poder econômico e político a esses países. Como lidar com essa questão da transição energética num grupo de países que tem no petróleo, nos combustíveis fósseis, um dos seus grandes ativos econômicos? Eu acho que isso é só um ativo, realmente, o fato deles estarem no agrupamento. Hoje, cerca de 70% das reservas de minerais de terras raras estão no BRICS. Cerca de 80% das reservas de carvão estão no BRICS. Cerca de 70% da produção de petróleo está no BRICS. Então, como nós vamos fazer a transição energética se nós não lidarmos com os países que usam combustíveis não renováveis? Justamente é aqui que nós temos que trabalhar
para que o combate à mudança do clima seja realmente exitoso. Então, esse é um desafio de todos nós dentro do BRICS. O Brasil pode até ter uma matriz energética diferente, mais limpa que os demais países, mas ainda assim nós queremos, claro, fazer parte de todo esse esforço e fazemos de transição energética. Então, o tema da transição energética, o BRICS hoje tem vários mecanismos de cooperação. Para você ter uma ideia, Marcelo, são mais de 100 mecanismos de cooperação que estão vigentes, porque o BRICS, além de ter esse perfil de cooperação política, ele tem, de concertação política, melhor dizendo, ele tem esse perfil de cooperação intra-BRICS. Dentro desse braço de cooperação, nós temos praticamente todos os ministérios da esplanada trabalhando com as suas contrapartes do BRICS em prol de diversos temas. Então, nós temos o Ministério do Transporte, falando de transição energética no BRICS, temos o Ministério, obviamente, da Energia, temos o Ministério do Meio Ambiente e cada um na sua área trabalhando em prol da transição energética. O tema da sustentabilidade do BRICS desse ano, ele, claro, adquire um protagonismo dentro das prioridades brasileiras do BRICS, porque nós vamos, claro, não só por isso, mas nós teremos a COP30 em novembro. Logo, o BRICS é um espaço privilegiado para o Brasil já começar a trabalhar os temas que serão temas centrais na COP30. E dentro do BRICS, nós já temos um grupo de países muito diverso e um grupo de países que será essencial para o sucesso e o bom encaminhamento das questões fundamentais da COP30. Um dos grandes desafios para o Brasil e para o mundo é justamente lidar com a questão de financiamento à mudança do clima. Nós vimos em Baku como os fundos estão muito aquém das necessidades do mundo em seus projetos de combate à mudança do clima. Então, um bom momento e um bom tema para ser tratado já no BRICS é como os países do BRICS podem ajudar e se concertar politicamente para nós conseguirmos elevar os fundos de combate à mudança do clima. Tanto mais em um mundo que nós vemos está bastante conturbado, em que os fundos dedicados à ajuda ao desenvolvimento econômico de outros países, eles estão sendo reduzidos dentro de uma crise internacional. Então, é um momento de muitos desafios. Isso dá mais importância ainda ao papel do BRICS nessa parte de transição energética e principalmente de sustentabilidade. Exato. Um outro tema importante no qual o Brasil tem um protagonismo também, o Brasil tem um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, se não o maior. Saúde global. Como essa questão está sendo tratada no âmbito do BRICS? O BRICS é um bloco onde nós podemos e temos interesses muito comuns na questão de saúde. Nós estamos trabalhando em prol de uma parceria de combate a doenças socialmente determinadas. Que doenças são essas? Para o Brasil, essas doenças são a dengue, a chikungunya, a malária, a tuberculose. Para outros países, são outro listado de doenças. Mas são doenças que, fundamentalmente, acontecem em países que têm déficits de desenvolvimento, em que há, às vezes, falta ou lacuna de recursos para lidar com certas situações, e essas doenças têm muito a ver com essa questão da necessidade de mais fundos. Então, muitas vezes, nós vemos que em alguns... que às vezes essas doenças ou os medicamentos dedicados a essas doenças muitas vezes não são de interesse dos principais players mundiais, porque são doenças que muitas vezes são medicamentos que não vão talvez gerar tanta renda para os principais players internacionais. E aí é que vem a necessidade de que os países se unam e se unam a organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, para lidar com essas doenças e tentar combater essas doenças de forma definitiva. Houve o lançamento do Plano Brasileiro nessa área de doenças socialmente determinadas e o que nós pretendemos fazer é uma união desse grupo para combate dessas doenças. Marcelo, para que você tenha uma ideia, mais de metade dos casos de tuberculose no mundo, mais da metade, acontece no BRICS.
Então, esse é um bloco que a gente pode trabalhar por excelência para o combate dessas doenças. Então, nesse sentido, o Brasil pretende aprofundar. Já estamos aprofundando, o Ministério da Saúde, o ministro Padilha está muito envolvido agora nessa questão de fortalecimento de mecanismos de cooperação com players internacionais importantes e fundamentais na área de vacinas, na área de medicamentos, na área de combate à tuberculose. Então, nós já estamos trabalhando em mecanismos de cooperação para facilitar o nosso combate e, nesse caso, o combate brasileiro também a essas doenças. Estamos falando de BRICS, relações internacionais, geopolítica, tudo assunto de cidadania, são todos assuntos de cidadania. Senhora Paula Barbosa, para a senhora, o que é cidadania? Essa é uma pergunta bastante complexa. Mas eu, como representante do Ministério de Relações Exteriores, eu entendo o meu trabalho no fronte internacional como um trabalho que possa facilitar o cidadão brasileiro a ter melhores condições de vida e que o brasileiro possa, cada vez mais, ser atuante nas decisões de governo e que ele deve ser o destino final de todas as ações do governo brasileiro. Então, todas as ações nossas de política externa, ao fim e ao cabo, elas devem atender ao interesse do cidadão brasileiro, para que a vida do cidadão brasileiro seja melhor. Então, agora há pouco nós estávamos falando de saúde. O meu intuito no BRICS é que essa parceria do BRICS possa diminuir o número de casos de chikungunya, de dengue, de malária, ou seja, que possa trazer melhores condições de vida para o cidadão brasileiro. Para mim, as relações internacionais devem ser um elemento de fortalecimento da cidadania brasileira. Senhora Paula Aguiar, eu agradeço mais uma vez o seu tempo e as informações dessa entrevista. Eu que agradeço a TV Senado por esse espaço, por tornar mais público o papel do BRICS na vida e no cotidiano do cidadão brasileiro. Muito obrigada, Marcelo. Igualmente. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.